Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Saudações, saudações a todos vocês, já tão acostumados com o programa Equipe em Casa. E no primeiro módulo de hoje, alfabetização com a professora Sheila. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, a tia Sheila separou uma história bem legal para dar aquela revisada nas vogais. Então, vamos lá? Em uma cidade morava a letrinha A. A letrinha A estava sozinha, brincando, e o senhor Lápis, de longe, avistou que a letrinha A estava muito triste. Então, o Lápis resolveu fazer uma letrinha para fazer companhia à letrinha A. Começou a rabiscar no chão. E a letrinha A, vendo de longe que o seu lápis estava rabiscando, chegou perto. Quando a letrinha A viu, olha só que legal! O seu lápis tinha feito uma letrinha nova, a letrinha E. Nossa, a letrinha A ficou tão feliz com a sua nova amiguinha. E começaram a brincar, a se divertir, mas sentiu que estava faltando algo. Então, a letrinha E falou para a letrinha A: nossa, como eu queria ter mais amiguinhos. Então, a letrinha A pensou: vou pedir para o seu lápis fazer novos coleguinhas. Foi lá com o seu lápis e pediu: seu lápis, você poderia fazer novos coleguinhas? Seu lápis não pensou duas vezes, começou a rabiscar, fez um rabisco no chão e saiu uma outra letrinha, a letrinha I. Só que seu lápis ficou pensando: vou fazer mais letrinhas. Então foi lá e começou a riscar. Nesse rabisco saiu a letrinha O. Só que a letrinha O não queria ficar sozinha e puxou o seu lápis para um lado e para o outro. E saiu outra letrinha, a letrinha U. Olha só quantos coleguinhas. A letrinha A ficou muito feliz. Letrinha A, E, I, O, U. Elas ficavam todo o tempo bem juntinhas. E aí, olha só o que a letrinha A percebeu, que quando elas ficavam juntinhas, elas saíam um som. A com E, ai. A com I, ai. A com O, au. A com U, au. O com U, ou. Olha só quantos sonzinhos podemos fazer com as vogais, e esses sons são chamados de encontros vocálicos. A de abelha, E de escova, I de índio, O de ovo, U de urso. Muito bem, galerinha. Um beijo da tia Sheila e até a próxima. Começamos a aula com a professora Sheila e terminamos com o professor Lápis. Equipe em Casa volta já. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe, Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos. E isso pode fazer toda a diferença.
O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. Num outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Pessoal, o Enem está chegando e nesse módulo, literatura com o professor Jonildo. Olá pessoal, do Colégio Equipe e curso Equipe Macapá, nossa videoaula de número 1 do Equipe em Casa versará sobre o realismo, naturalismo e parnasianismo, as três tendências que acontecem na segunda metade do século XIX. Ela se estende de 1882, mais precisamente 1883, se estende até o ano de 1893. Isso tudo que a gente vai estudar aqui hoje, tudo isso aqui é realismo, tá? O naturalismo ele é considerado uma particularidade do realismo e o parnasianismo também é considerado uma particularidade do realismo. E se tratando, resumindo isso aqui, tudo que eu vou falar hoje para vocês, falará sobre o realismo, né? O realismo em Machado de Assis, o naturalismo em Aloysio de Azevedo e o parnasianismo em Olavo Bilac e Raimundo Porrê, que são os autores mais recorrentes para você que vai fazer o Enem, né? Então, as tendências do século XIX são assuntos recorrentes na prova do Enem. Vamos começar falando aqui sobre o contexto histórico, né? O contexto histórico do realismo e naturalismo. Segunda Revolução Industrial. Por que Segunda Revolução Industrial? Porque a primeira Revolução Industrial, ela acontece no contexto romântico. Aqui nós temos a Segunda Revolução Industrial. Aí que nós temos os principais princípios ou doutrinas filosóficas que vão influenciar o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O socialismo científico de Karl Marx e Frederico Engels. Nós vamos ter o positivismo de Augusto Comte, com a influência direta na legenda da nossa bandeira nacional, Ordem e Progresso, que expressa o ideal positivista. O evolucionismo de Charles Darwin, não é? A lei da seleção natural, que está estampada na obra A Origem das Espécies. E o determinismo de Hipólito Taine, ou seja, nós temos aqui 4 doutrinas, 4 princípios, 4 filosofias que vão influenciar diretamente as estéticas realista, naturalista e parnasiana. Dando continuidade ao contexto histórico do realismo, naturalismo e parnasianismo, nós temos as consequências da Guerra do Paraguai, nós temos a libertação dos escravos, lembre que o ano passado ela completou 130 anos do processo abolicionista, fim da monarquia e proclamação da república. Isso é importante você saber que o realismo ele acontece em pleno período republicano, até no ato de uma interpretação de texto você tem que saber isso, né? E o movimento migratório, a imigração. Saber também que o naturalismo e o parnasianismo são tendências do realismo. Saber também que o naturalismo ele é considerado uma particularidade, uma particularização do realismo. Saber também que o parnasianismo ele é considerado a expressão poética do realismo. Tá certo? Então, esse é o nosso primeiro slide, que praticamente é uma das habilidades que é cobrada na prova do Enem, que é a habilidade número 15. Dando continuidade, nós vamos ter aqui os principais autores e suas respectivas obras. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente está em sala de aula aqui no Colégio Equipe, a gente fala isso constantemente para as nossas turmas, né? Para as nossas turmas de ensino médio. Os principais autores do realismo, os principais autores do naturalismo e os principais autores do parnasianismo. Do realismo nós temos o maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos, que é Machado de Assis, que é o autor recorrente, é um dos autores que mais cai no Enem, não é? Depois nós temos Raul Pompeia. Já o Raul Pompeia, ele pertence a uma tendência que surge no intercâmbio das duas escolas, tanto do realismo como do naturalismo, surge o impressionismo, com o maior destaque vai ser Raul Pompeia com a obra O Ateneu, de Raul Pompeia, que são obras que são cobradas na prova do Enem. Isso se for realismo. Depois nós vamos ter o naturalismo, né? No naturalismo você vai ter Aloysio Tancredo de Azevedo, que é considerado
o precursor, o introdutor do naturalismo no Brasil, sua principal obra é a obra-prima dele, que é a obra O Cortiço, não é o marco. O marco inicial da escola naturalista vai ser o Mulato, de Aloysio de Azevedo, que trata do preconceito racial sofrido pelo mulato Raimundo de São Luís do Maranhão. Depois nós temos um paraense, olha aí, o paraense da cidade de Óbidos, né, Inglês de Souza, com a obra, por exemplo, O Missionário, que é uma das principais obras de alcunha desse autor. Depois nós temos Júlio Ribeiro, com A Carne. Depois nós temos Adolfo Ferreira Caminha, com Luzia Homem. E Domingos Olímpio nós temos com O Bom Crioulo. São autores naturalistas, é importante você saber. Para você que vai fazer o novo Enem 2021, sua atenção, o foco maior é em cima do Aloysio de Azevedo, principalmente com a obra O Cortiço. Depois nós temos o parnasianismo com a trilogia. A trilogia que eu chamo de tríade ou trindade parnasiana ou pleiade parnasiana, que são Olavo Bilac, né, com a sua principal obra Via Láctea, Raimundo Corrêa com Mal Secreto e Alberto de Oliveira com Vaso Grego e Vaso Chinês. Então eu te apresentei aqui os principais autores e suas respectivas obras nesse segundo slide para você que vai fazer o novo Enem 2021. Cuidado com autores como Machado de Assis no realismo, cuidado com Aloysio de Azevedo no naturalismo e cuidado com Olavo Bilac e Raimundo Corrêa no parnasianismo. Não esquecer que o parnasianismo ele é considerado a expressão poética do realismo. Então, dando continuidade, já vimos com você o contexto histórico no primeiro slide. No segundo slide, nós vimos os principais autores e obras. No terceiro slide, que nós vamos ver aqui, é justamente as características, que o Enem chama para isso aqui de aspecto temático ou tema, temática principal, né, das três escolas juntos. Eu vou colocar as das três escolas juntas e vou diferenciando aqui quem é realismo, quem é naturalismo, quem é parnasianismo. Por exemplo, objetividade e objetivismo, é o culto do réu. Essa aí é praticamente característica das três, tanto do realismo como do naturalismo e como do parnasianismo. Predomínio da razão, isso é realismo. Observação da realidade, análise e denúncia das mazelas sociais, dos males sociais, isso aqui é realismo e naturalismo. Criação do romance de análise, se for realista, análise documental. Se for naturalista, é análise experimental. Aceitação de determinismos científicos, naturalismo. O que vem a ser o determinismo? O determinismo é a influência do meio no comportamento, ou seja, o homem ele é produto, ele é resultado do meio social em que vive. Depois nós temos o materialismo e o racionalismo. Materialismo com parnasianismo, racionalismo com realismo. Comprometimento com o momento presente, o próprio nome diz. O escritor realista ele vai analisar, ele vai observar, ele vai criticar. Então, ele se preocupa com o momento presente. Tanto é que o realismo ele tem como objeto de estudo o homem mais a sociedade. O papel do homem e a função que esse homem desempenha na sociedade, isso é objeto de estudo do realismo. Como também nós temos os principais objetivos de realistas e naturalistas, que é observar, analisar e criticar ou denunciar os males da sociedade. Depois nós temos aqui comprometimento com o momento presente, que é realismo, verdade universal, que é realismo, racionalismo, objetivismo e impessoalidade, que é realismo, e perfeição formal, né, é de parnasianismo. P de perfeccionista, perfeitos. Por que os parnasianos eram conhecidos como os perfeccionistas? Porque para os escritores parnasianos, tudo era regido pela gramática normativa e a sintaxe, né? Então, para os parnasianos, eles eram tidos como os gramatiqueiros. Para eles, tudo é a língua portuguesa. Para eles, tudo é a sintaxe. Para eles, tudo é a gramática. Por isso que eles têm a chamada perfeição formal. E essa perfeição formal vai ser a preferência que eles tinham pelos sonetos, né? Então, turma, resumindo aqui as características, né, praticamente você vai observar que tanto o realismo como o naturalismo, eles apresentam aspectos comuns e aspectos que diferem uma escola da outra, né? Por exemplo, a objetividade é característica comum das duas, o determinismo é característica das duas, mas, por exemplo, quando você faz análise de romance, do realismo é documental, do naturalismo é experimental, mas por quê? Porque o naturalismo ele tem como base de sustentação a ciência, o cientificismo. É um diferencial do naturalismo em relação ao realismo, é que ele tem como base a ciência. E o que é o cientificismo? É quando você tenta aproximar a literatura das ciências
da natureza. Então, essas são as características que o Enem chama para isso aqui de aspectos temáticos, certo? E agora, para a gente poder fechar a nossa videoaula aqui do Equipe em Casa, nós vamos trabalhar aqui os temas de cada uma delas. Eu juntei aqui realismo e naturalismo junto e parnasianismo eu separei. Realismo e naturalismo eu coloquei assim: objetivismo, materialismo, racionalismo, observação da realidade, comprometimento com o momento presente e verdade universal. Isso são temas de que escola? Tanto do realismo como do naturalismo. E do parnasianismo, né? E do parnasianismo eu tenho racionalismo. Por que racionalismo? Porque herança da antiguidade clássica. Herança da antiguidade clássica, você tem que o parnasianismo ele vai apresentar algumas características que são da antiguidade clássica. O racionalismo é uma, o objetivismo é outra, a impessoalidade é outra. E essa perfeição formal é justamente a preferência que eles tinham pelos sonetos, né? Eles escreviam em forma de soneto. Os sonetos de Olavo Bilac, os sonetos de Raimundo Correia, os sonetos de Alberto de Oliveira, são os principais parnasianos. Tá certo? Então, turma, isso aqui que nós vimos com vocês, isso aqui praticamente é um resumo teórico, né? Agora a gente tem que pegar esse resumo teórico e agora aplicar, né? Vem a aplicabilidade, que é justamente a questão do Enem. Como resolver tudo isso que nós vimos sobre contexto histórico, principais autores e obras, principais características e temática? Como é que eu posso ver isso? Lógico, eu só posso ver isso em cima de uma questão do Enem, né? Aí você tem uma questão do Enem que caiu em 2014, né? Uma questão, o que é que eles fazem? Eles vão dar para você um trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu vou te ensinar, muitas das vezes, viu, turma? Você nem precisa ler o texto. Se você conhecer as principais características da escola, se você conhecer os principais temas do autor e da obra, você resolve essa questão. Por exemplo, essa questão aqui é uma questão conhecida, ela caiu no Enem de 2014, né? No Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vai acertar essa questão só sabendo, sabe o quê? Palavras-chave de Machado de Assis, palavras-chave do realismo. Você vê o que é que o Enem fez, ele colocou um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou fazer a leitura rapidinho do texto. Talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim, a quem não souber que ele possui um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo arguino, né, de avareza e cuido que tinha razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes deviam ser como os orçamentos, melhor e o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência os escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato de pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que, por efeito de relações sociais. Está aqui, ó, a palavra-chave, relações. Pega o marcador de texto e marca aqui, ou seja, relações sociais que aparece na segunda estrofe, vai ser justamente a resposta da nossa questão. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios, ínfimos, né? Encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu e não única, era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que se coaduna com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que fora juiz mandara lhe tirar o retrato a óleo. Então, o que é que você faz numa questão desse, que eles tiraram trecho de Memórias Póstumas? Você vai grifar no segundo parágrafo relações sociais. Lembra que relações sociais é uma palavra-chave do realismo. Realismo, relações sociais. Assim, ó, realismo é igual a relações sociais. Aí vamos para a questão que o Enem fez em 2014. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas
condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem de Brás Cubas, refina a percepção irônica ao... A ironia machadiana é uma característica temática de Machado de Assis, onde aparece, letra A, o cunhado de ser avarento para confessar e injustiçado na divisão da herança paterna, não. Atribuir o efeito de relações sociais. A palavra-chave aqui, relações sociais, a naturalidade com que compreendia e torturava os escravos. Letra C, considerava os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Letra D, menosprezava Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria, membro remido de várias irmandades. Ou letra E, insinuar que o cunhado era homem vaidoso, egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Então, voltando ao comando de texto, você tem o descritor e você tem o distrator. Né? O distrator, que é o correto, é justamente a letra B, onde ele fala efeito de relações sociais, é justamente a resposta dessa questão. Ou seja, uma questão do Enem que você acertava sabendo as características temáticas de Machado, jogo da aparência versus a essência, a loucura, a infidelidade, o trágico, o humor, as relações sociais, que é característica dele, o egoísmo também. Ou seja, você acertava a questão se você lembrasse que um dos principais temas de Machado de Assis era essa questão do homem mais sociedade, era essa questão de homem mais relações sociais, já que realismo é sociedade, realismo é relação social. E com isso, jovens, a gente encerra a nossa videoaula de número 1, que versa sobre o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, o realismo em Machado, o naturalismo em Aloysio de Azevedo e o parnasianismo em Olavo Bilac. Eu provei para você o que é que a gente viu aqui. Nós fizemos um resumo teórico de todas as escolas, de todos os momentos históricos e resolvemos uma questão do Enem para a gente fechar essa nossa videoaula com sucesso. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Enem, literatura, escolas literárias, vá lá e acerte. Equipe Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Neste bloco, História do Brasil, professor Danilo. Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo Mendes, professor do Colégio Equipe Macapá. E hoje aqui nós estamos no Equipe em Casa, onde nós vamos trabalhar mais um assunto de História do Brasil, lembrando sempre da área de Ciências Humanas, do componente curricular de História, em que nós vamos trabalhar aí sobre as chamadas revoltas separatistas. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre esses movimentos que ocorreram aqui na América Portuguesa e que tiveram aí como intuito, como objetivo de forma geral,
não é, se tornarem estados ou países independentes da antiga coroa portuguesa. Então, nesse contexto, aqui no primeiro slide, nós vamos observar esta imagem que é apresentada aí para vocês, do povo da região das Minas Gerais, dessa população de forma geral. Então, a gente ainda observa que nesse período nós ainda temos a escravização dos negros africanos que foram trazidos para a América Portuguesa e que realizavam boa parte desses trabalhos mais pesados, e a própria exploração aurífera nesse período também era realizada por meio dessa mão de obra. Então, a gente observa o seguinte aqui com a chamada Conjuração Mineira, que é esse primeiro grande movimento que nós temos aqui. Nós temos que entender que essa chamada conjuração é justamente a ideia o quê? De uma reunião, é a ideia de um agrupamento de pessoas, de intelectuais e de grandes proprietários de terras e de propriedades auríferas que vão se reunir aí numa ideia, principalmente, de proclamar uma república nesse contexto. O que é interessante é porque nós observamos que em algum momento é chamado de inconfidência e outro momento é chamado de conjuração. O que é importante que a gente entenda? Inconfidência, ela é falada a partir da visão da coroa portuguesa, ou seja, aquele que não tem fé, não é aquele que não acreditava na coroa. Então, ela é a partir da visão da coroa. Já a ideia de conjuração é a ideia de um agrupamento, de um grupo de pessoas reunidas. Então, a gente percebe que esse grupo reunido, esses colonos de forma geral, eles se mostravam já insatisfeitos com as exigências que eram feitas por parte da coroa, principalmente ligadas às cobranças, às imposições estabelecidas por essa coroa portuguesa, a cobrança de impostos, a própria ideia da derrama, a qual a gente vai discutir um pouquinho aqui nesta nossa aula. Então, essas questões todas vão estar dentro desse contexto da chamada Conjuração Mineira. E aí, o que é importante que a gente entenda? Que essa Conjuração Mineira, ela também é influenciada por alguns movimentos que ocorriam na Europa e que também ocorreram, por exemplo, com as chamadas 13 colônias. O primeiro deles é o Iluminismo, movimento que prega a ideia da razão, de você iluminar a mente do ser humano, de você trabalhar muito mais a razão do que propriamente você buscar razões míticas ou ligadas à religiosidade. E aí, esse iluminismo, este movimento ali do século XVIII que surgiu na Europa, também vai influenciar a chamada Revolução Francesa, que também é outro movimento que vai vir a influenciar essa ideia de uma proclamação ou de uma independência dentro da América Portuguesa a partir de Minas Gerais. Além disso, essa Revolução Francesa, com esses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, vão ser trazidos por alguns estudiosos que vão sair daqui da América, vão estudar na Europa, principalmente os filhos daqueles mais abastados, aqueles mais ricos, e vão trazer estes ideais para cá, para a América. Além disso, também temos aí a independência dos Estados Unidos, a independência das chamadas 13 colônias, que também ocorreram por influência desse movimento iluminista, da ideia de uma proclamação de uma república, com a separação dos poderes, como ocorreu com os Estados Unidos da América. Então, nesse segundo slide, nós vamos já observar propriamente essa chamada Conjuração Mineira, em que essa inconfidência ou esta conjuração foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais, que estava contrariada com os altos impostos desse período. Então, nessa imagem aí, você observa essa reunião desse grupo que vai aí formar essa chamada conjuração. Qual era o objetivo? Era justamente proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. O que é interessante aqui nesta Conjuração Mineira é que essa elite que se reunia, ela estava muito mais preocupada com as suas dívidas e com as consequências desse endividamento. Elas não estavam propriamente preocupadas com a ideia de abolição da escravidão, isso é importante ressaltar, e também não havia uma unidade entre eles, ou seja, não havia uma proposta muito clara do que todos queriam, não havia um objetivo em comum. Isso variava dentro do grupo. Então, aqui nesse terceiro slide, a gente pode entender que esta Conjuração Mineira, ela tem um caráter republicano e separatista. Isso é muito claro. E aí, nós tivemos dentro dessa conjuração, uma figura muito importante, que é a figura de Tiradentes, que foi um dos seus participantes
mais conhecidos. Isso muito em decorrência dele ter sido, inclusive, um dos principais condenados aí dentro desse período, dentro desse contexto. Por quê? O que nós temos que lembrar? Minas Gerais era a capitania mais próspera do Brasil, justamente por conta dessa exploração aurífera. Só que nesse contexto nós temos o aumento de impostos por parte da coroa, nós temos a realização aí da elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais, nós temos esta insatisfação com a política fiscal, ou seja, com a cobrança de impostos, e nós temos uma constatação de que essa capitania ela poderia ser autossuficiente economicamente. Só que isso gerava uma grande preocupação. Por quê? Neste próximo slide que vocês estão observando aqui, nós vamos ver que os governos eles são marcados pela corrupção e pelo abuso de poder. Em decorrência disso, essa produção aurífera ela vai começar a ser prejudicada. O que a coroa vai começar a fazer? Ela vai começar a estabelecer que deveria ter uma meta de 100 arrobas para que fosse cumprida. Caso ela não fosse cumprida, se realizaria a chamada derrama. E essa derrama causava um temor muito grande nesses grupos mais ricos, porque eles tinham um grande endividamento. Então, o que é essa derrama? Basicamente, a coroa portuguesa mandava à força tomar todos os bens necessários para que se cumprisse essa meta. Então, havia ali uma obrigação, não é, de que se cumprisse esses 100 arrobas. Além disso, havia uma obrigação de que esses colonos deveriam comprar os produtos diretamente de Portugal. Ou seja, nessa região não poderia haver nenhum processo de industrialização. Então, quais são as propostas que vão ser estabelecidas dentro dessa conjuração? Proclamar uma república inspirada nos moldes existentes nos Estados Unidos, nas antigas 13 colônias, realizar eleições anuais, incentivar uma diversidade econômica, instalar manufaturas, ou seja, iniciar um processo de industrialização, formar uma milícia nacional, ou seja, formar a partir disso um exército, e perdoar as dívidas desse grupo de pessoas. No caso, esses que participavam da Conjuração Mineira. O que é interessante, vou repetir isso aqui porque é muito importante que se tenha isso muito claro na mente de vocês, é que não havia um consenso sobre o fim da escravidão. Então, neste contexto, nós observamos aqui neste outro slide, que vocês estão vendo a figura do Tiradentes a partir de um selo nacional, ela nunca chegou a ser iniciada. O chamado Joaquim Silvério dos Reis, né, ele queria também livrar-se de suas dívidas, mas ele acabou sendo ali o principal condenado. Com os demais, houve o chamado degredo para a África, houve a prisão perpétua, mas na figura de Tiradentes, ele acabou sofrendo essa prisão perpétua, foi enforcado, teve seu corpo esquartejado, né, e ele acabou se tornando um mártir aí nesse contexto. E o Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, que é a data em que nós temos hoje o famoso feriado, certo? Então, essa é a chamada Conjuração Mineira. Nesse próximo slide, nós estamos observando aqui que existiu uma outra conjuração nesse contexto, que é a chamada Conjuração Baiana. O que é a Conjuração Baiana? A Conjuração Baiana, ou a chamada Revolta dos Alfaiates, foi um movimento que ocorreu em Salvador, com o intuito de proclamar a independência desta província. Então percebam que ela também tem o mesmo objetivo da chamada Conjuração Mineira, certo? Só que ela vai apresentar alguns diferenciais que a gente vai ver neste próximo slide. Primeiro, a Conjuração Baiana ela foi resultado da insatisfação das elites com o governo metropolitano. Só que aqui nós temos um apoio, aqui nós temos uma participação da população de forma geral, principalmente devido à falta de alimentos nesta província. E aí, um outro ponto importante é que ela também teve inspiração nos ideais iluministas. Também vai apresentar um caráter popular, com inspiração na Revolução Francesa e, um detalhe muito importante, inspiração na chamada Revolução Haitiana, que ocorreu na América Central. Por quê? Lá nós percebemos que a Revolução Haitiana ela teve a participação daqueles que eram escravizados negros dentro daquela colônia. E aí, dentro da província da Bahia, isso também vai acontecer.
Então, a camada popular, que era formada por alfaiates, por soldados, por meeiros, ou seja, esses profissionais que existiam naquela região, e que era a camada popular mesmo, a camada mais pobre, né? Eles defendiam a proclamação da República, defendiam o fim do trabalho escravo, que é uma diferença lá da Conjuração Mineira, e a implantação do chamado livre comércio. Nós vamos observar aqui neste outro slide que nós temos aqui os principais líderes desse movimento e a gente percebe o quê? Que são todos negros que eram ex-escravos ou que já eram livres. Nós temos o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o João de Deus, que são as principais figuras e os principais líderes dentro dessa chamada Conjuração Mineira. O que é interessante, nós fazemos uma comparação aqui, inclusive, sobre o contexto em que é construído a imagem desses personagens. Por exemplo, na Conjuração Mineira, com a proclamação da República, se utilizou a figura do Tiradentes como um herói nacional, que tentava, né, implantar uma república, que lutava pelos ideais republicanos. Mas estes personagens que participaram da chamada Conjuração Mineira não foram utilizados por essa proclamação da República ou por esse processo de 1889 para se tornarem figuras representantes desse processo de independência ou desse processo de republicano. O que é interessante porque isso retrata a imagem, isso retrata o Brasil escravista, o Brasil preconceituoso, que não se utilizou desses personagens. E aí havia um texto muito interessante que circulava dentro da Conjuração Mineira, né, que dizia o seguinte: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. E assim eu termino aqui a nossa aula no Equipe em Casa. Fiquem sempre atentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraços. Então é isso, pessoal. O Brasil é nosso por inteiro. Não saia daí, a Equipe em Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Neste quarto bloco, mais Enem, Química, professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. E você vestibulando, tá chegando a grande hora, tá batendo o desespero. Mas fica tranquilo, porque hoje eu, o Igão da Química, vou trazer para você um tema que sempre está em alta. Eletroquímica, pilhas. E trarei para você questões do Enem. Só o filé, papai. Questão nova, para não ter reclamação. Antes de mais nada, pilhas faz parte do estudo da eletroquímica.
E a eletroquímica estuda esses dois fatores que estão aí na sua tela, reações químicas e corrente elétrica, estuda a relação entre eles. Então, se você tem uma reação química produzindo corrente elétrica, você tem um processo. E agora, se você tem corrente elétrica produzindo uma reação química, você terá um segundo processo. Então, presta atenção, rapidola. Se você tem uma reação química produzindo corrente elétrica, essa reação ela é espontânea. Ela acontece com naturalidade. Você terá uma pilha. Agora, se você tem uma corrente elétrica produzindo uma reação química, então essa reação ela não é espontânea. Ela precisou da corrente elétrica para acontecer. Então, você tem uma eletrólise. Exemplo do teu cotidiano, rapidola. Pega o teu telefone aí, telefone, computador, qualquer dispositivo que utilize uma bateria recarregável. Quando a bateria está carregada, qual é o processo espontâneo? Ela fornecer energia para o seu dispositivo operar tranquilamente. Acabou a bateria. Você tem que fazer o quê? O carregamento dela. Então, você utiliza uma corrente elétrica para fazer a reação de carregamento, uma reação não espontânea. Então, a eletroquímica estuda esses processos. ênfase hoje nas pilhas, reação química produzindo corrente elétrica. Então, olha só, primeira questão fresquinha, Enem PPL 2020. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, ou seja, oxidação, perder elétrons que acarreta ferrugem, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício. Grava esse termo aqui, metal de sacrifício. Protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço. O tanque de aço é uma liga de ferro-carbono. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. Dos metais citados, o que garantirá a proteção do tanque de aço é o... Então, presta atenção. O metal de sacrifício é o metal que tem que perder elétrons. Como assim, Igão? Lembra que eu te falei? A eletroquímica estuda a relação entre reação química e corrente elétrica. Mas que reação química é essa? Reação de oxirredução. Oxirredução é o quê? Perda e ganho de elétrons. E como é que eu identifico isso, meu nobre? Pela carga. Então, presta atenção. Ele te deu semi-reações de redução. Redução está reduzindo a carga, porque está recebendo elétron. Então, olha o ferro aqui. Ferro 2+, recebeu elétron, reduziu para ferro. Mas esse ferro não tem carga. Quando não tem carga, subtende-se que é zero. Então, era +2, reduziu para zero. Ah, beleza. Toda reação de semi-reação de redução, ela te traz um potencial padrão de redução. Um valor numérico que é expresso em volt. Então, o que significam esses potenciais de redução aqui? Que quanto maior o valor, maior a tendência a reduzir. Interessante. E o que seria um metal de sacrifício, Igão? Seria um metal com baixo potencial padrão de redução. Então, eu quero um metal que tenha um valor menor que o ferro. Porque se eu tiver um valor maior que o do ferro, eu não vou deixar esse ferro reduzir. Pelo contrário, ele vai oxidar e é o que eu não quero que aconteça. Então, olha só, quais valores aqui nessa lista são menores que o do ferro? Então, olha só, zinco, menos 0,76. Então, é menor que o do ferro, então, ok. Se eu colocar o zinco nesse tanque de ferro-aço, o que acontece? O zinco, por ter o potencial de redução menor, ele vai oxidar. Ele vai perder elétrons. Para quem? Para o ferro. E é o que eu quero que aconteça. O cobre mais 0,84, potencial maior que o do ferro. Eu não quero o cobre.
Se eu colocar o cobre junto com o ferro, eu vou facilitar a oxidação do ferro e é o que eu não quero que aconteça. O níquel, menos 0,25, que numericamente é maior que menos 0,44, não quero. Menos 0,40 é numericamente maior que menos 0,44, não quero. E o mercúrio, mais 0,86, que é bem maior que menos 0,44. Então, pega o raciocínio. Metal de sacrifício é o que tem o mais baixo potencial de redução. Nesse caso, eu não quero que o ferro oxide. Então, eu preciso de alguém com potencial de redução menor que ele. E o único que se enquadra nessa lista é o zinco. Então, para proteger esse tanque, o metal de sacrifício que eu devo empregar é letra A, zinco. Senhoras e senhores, questão de pilha, facílimo, bem de boa. O Enem cobra muito metal de sacrifício. Não esquece, metal de sacrifício é o que tem o menor potencial de redução. Tranquilo? Então vamos lá. Segunda questão. As pilhas recarregáveis bastante utilizadas atualmente são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica. Professor, o que é uma célula galvânica? É uma pilha, processo espontâneo. Reação química que te fornece corrente elétrica. Então, olha só. Enquanto estão descarregadas e como uma célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial, grave esse termo, mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Então, níquel, potencial de redução dele, menos 0,230 volts. Cádmio, potencial de redução, menos 0,402 volts. Então, teoricamente, para que o carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é D. Meu nobre, conceito novo para você. Diferença de potencial. Então, meu nobre, como é que você calcula essa diferença de potencial? Então, olha só. Diferença de potencial é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, presta atenção, você tem dois valores aí. Potencial de redução do níquel, potencial de redução do cádmio. Então, numericamente deles, o maior é o do níquel. Então, esse aqui vai ser o maior. E o menor será o do cádmio. Interessante. Então, olha só. Se o potencial do níquel é maior e o do cádmio é menor, vamos jogar isso na nossa equação da diferença de potencial. Então, vem comigo. Apaguei aqui. Eu quero calcular a diferença de potencial. Lembra comigo? Diferença de potencial é igual potencial padrão de redução maior menos potencial padrão de redução menor. Então, vem comigo. O maior aqui é o do níquel e o menor aqui é o do cádmio. Certo? Então, vamos substituir dentro da nossa equação o potencial padrão de redução maior, menos 0,230. Menos da fórmula, potencial padrão de redução menor. De quem? Do cádmio. Então, o menos do potencial padrão de redução do cádmio, 0,402. Menos com menos dá mais. Então, diferença de potencial padrão é igual a menos 0,230 mais 0,402. Tranquilão? Então, olha só. Soma de números com sinais diferentes, subtrai, preserva o sinal do maior. Então, essa continha aqui, você fazendo ela na ponta do lápis, você vai chegar no seguinte valor, mais
0,172 volts, que é a nossa unidade de medida. Então, presta atenção, meu nobre. Ele quer um carregador que a DDP dele não seja muito grande e que seja o suficiente. Então, esse valor aqui, meu nobre, o que ele significa? Significa que quando essa bateria está operando, ela te oferece a voltagem de 0,172 volts. Então, uma vez que essa bateria se esgote, você tem que fornecer uma corrente elétrica para que aconteça a reação de carregamento. E a DDP que você tem que fornecer tem que ser igual ou superior ao valor que ela fornece como pilha. Então, a resposta correta, letra B, 0,172 volts. Questão tranquila, só calcular a diferença de potencial. Como eu falei, diferença de potencial é igual, potencial padrão de redução maior menos o potencial de redução menor. A dica que eu te dou, muito cuidado com o jogo de sinais. Você percebeu que tinha o menos da fórmula e tinha o menos do potencial padrão de redução. Então, muito cuidado na hora para você não se confundir, tranquilo? Então, bora para a saideira, nossa última questão. Questão de teoria do Enem 2019, só para fechar com chave de ouro. Então, olha só, algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, na presença de dióxido de carbono, sofre oxidação, formando o zinabre. Professor, eu não sei o que é o zinabre. O zinabre, ele é essa mancha azulada que surge na moeda de cobre. Mas muito cuidado com esse zinabre, porque ele é tóxico. Ele faz mal a você. Então, vem comigo. Continuando, o zinabre possui a seguinte fórmula e ele é tóxico ao homem. Portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação do zinabre e reduzir o custo de fabricação, aumentando a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. E a propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação do zinabre nas moedas em relação ao cobre é. Então, gente, o que eu quero que não aconteça com a minha moeda de cobre? Eu não quero que ela sofra oxidação, porque se ela sofrer oxidação, forma zinabre. E qual é a técnica que eu utilizo para que o meu metal ele não oxide? É simples. Eu utilizo um metal de sacrifício. Sacrifício. E o que o metal de sacrifício tem? Você lembra? O metal de sacrifício tem o quê? Baixo potencial padrão de redução. Porque se ele tem um baixo potencial padrão de redução, quer dizer que a tendência dele a oxidar é alta. Então, ele vai oxidar no lugar da moeda, impedindo a formação do zinabre. Então, bora ver nossas alternativas? Letra A, maior caráter ácido. Não, meu nobre, aqui está acontecendo uma reação de oxirredução. Letra B, maior número de oxidação. Não confunda, meu nobre. Número de oxidação é carga. Aqui eu estou falando de potencial de redução, potencial de oxidação. Se fosse maior potencial de oxidação, estaria certo. Porque maior potencial de oxidação indica maior tendência a oxidar no lugar de outra substância. Mas ele errou aqui por ter colocado número. Então essa alternativa está errada. Letra C, menor potencial de redução. Com certeza, por quê? Menor potencial de redução indica maior tendência a oxidar. Ou seja, o meu metal de sacrifício tem que ter o menor potencial de redução. Resposta correta, letra C. Letra D, menor capacidade de reação? Não. Porque quem também está reduzindo, também está reagindo. Então está errado. Letra E, menor número de elétrons na camada de valência. A quantidade de elétrons na camada de valência não diz respeito
a oxirredução. O que diz respeito é o potencial de redução, potencial de oxidação. Tá certo? Então, senhoras e senhores, essa foi a nossa aula de Química. Espero que você se sinta mais preparado para resolver uma questão de pilha dentro do Enem. E lembrando que as matrículas para as turmas de 2022 daqui do Colégio Equipe já estão abertas. Venha fazer parte dessa equipe campeã. Matrículas abertas. Te vejo lá, hein? Tchau, tchau. Falou! Pilha é bom, mas não tente fazer em casa. Pessoal, o Enem está chegando e para a semana vamos fazer uma aula especial sobre humanidades e redação. Até a próxima. Termina aqui. Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.